Olá, é muito bom ter vocês aqui com a gente no nosso podcast. Eu sou a doutora Carla Nakagawa, sou médica nutróloga, certificada em estilo de vida pelo American College of Lifestyle Medicine. E estou aqui com a nossa querida. Você apresenta? Com certeza. Eu sou a doutora Maria Eduardo Jordão, eu sou médica ginecologista, trabalho especialmente com mulheres da menopausa, gosto de trabalhar com a parte de ginecologia endócrina funcional, então atuo aí na área de mulheres na transição da menopausa, endometriose, SOP. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, doutora Carla, para a gente fazer esse episódio que a gente delezou tanto, né? E a gente escolheu o tema de hoje, menopausa sem mistérios. Como a medicina do estilo de vida e a reposição hormonal podem transformar essa fase da vida da mulher. Lembrando que o objetivo nosso é trazer conhecimento e, de forma alguma, o que a gente expuser aqui vai substituir uma consulta médica. É isso mesmo, né? É bem importante para a gente começar, a gente fazer alguns conceitos, né? Para os pacientes entenderem, para quem está ouvindo a gente entender um pouquinho mais. E eu acho que o que é mais novidade seria a medicina do estilo de vida, né? É algo que veio para ficar, mas talvez nem todo mundo está familiarizado. Você poderia explicar um pouquinho para a gente, doutora Carla? Isso, a medicina do estilo de vida é algo relativamente recente, né? É uma medicina baseada em ciência, em evidências e que tem ali por objetivo a mudança de hábitos do paciente, mas não de uma forma passiva, como a gente costuma ver dentro da medicina, e sim com o paciente como protagonista da sua mudança. Portanto, a medicina do estilo de vida, ela é uma medicina que tem o poder de fazer a prevenção de doenças, o tratamento de doenças, em algumas situações, a remissão de doenças cronicamente, doenças crônicas não transmissíveis. E, dessa forma, a gente pode dizer que a medicina do estilo de vida é a medicina da mudança. E você, doutora Maria Eduarda, conta para a gente um pouquinho sobre essa tal de menopausa. É bem importante a gente trazer um conceito que talvez não é tão conhecido por todos, né? Que a menopausa, ela não é uma fase, a menopausa é uma data, né? Então, a menopausa é a data da última menstruação. Então, quando a mulher menstrua a última vez e dela fica 1 ano sem menstruar, aí a gente conta aquela data lá, depois de 1 ano, volta naquele ano, ali foi a menopausa, que é a data da última menstruação. Então, por exemplo, se a tua última menstruação for hoje, a gente só vai dizer que você está na menopausa quando a gente chegar lá no dia 2 de março de 2027. Mas o que as pessoas chamam muitas vezes de menopausa é um período de transição menopausal, que é o climatério, que pode trazer sintomas para a vida da mulher 8 a 10 anos antes da menopausa em si chegar, né? Então, é bem importante a gente entender esses conceitos. E como começa bem antes, pode ser que a paciente tenha sintomas, que ela procure o médico, que ela faça exames e no exame deu tudo normal. Mas por quê? Porque é uma fase de oscilação hormonal. Então, os sintomas, muitas vezes a gente guia pela clínica da paciente para ajudar ela muito mais do que os exames, né? Sim, isso é bastante comum, né? Pelo menos dentro da minha clínica, chegam aquelas pacientes desesperadas, não se reconhecendo mais, cansadas, fadigadas, com ganho de peso. E elas chegam, olha, eu achei que era menopausa, mas eu fiz os exames hormonais e eles estão todos normais. Então, tem alguma coisa acontecendo comigo, mas eu não sei o que é, não é? É bem essa história que a gente ouve. É bem comum isso. E isso é um conceito muito importante da gente compartilhar com vocês, né? Nem nada que você sente é frescura ou é normal da idade. Porque às vezes elas escutam de colegas, né? Não, isso aí é essa fase, vai passar. Não, aqui tá tudo normal, olha, tá tudo normal, vai passar. Mas não é, a gente tem que buscar ajuda, tem que procurar, porque existe tratamento, existe orientações, né? Que podem mudar muito a qualidade de vida dessa mulher, independente do que tá dando lá no exame. E não é por pouco tempo, né, que ela passa por tudo isso, doutora Maria Eduarda.
Esse é um conceito importante também, porque quando a gente para pensar, as pessoas estão envelhecendo mais, estão morrendo mais tarde. Então, se a gente pega uma mulher que entrar na menopausa ali perto dos 45 anos, se ela viver até 80, quase metade da vida dela ela vai viver na menopausa. E uma parte bem produtiva, né? E uma parte produtiva, né? Se a gente contar. Então, realmente, é muito importante a gente estar falando sobre isso e estar acolhendo, né, o sentimento dessa mulher, ajudando ela, trazendo tratamentos que vão ser eficazes, né? Uhum. E como que é, assim, essa mulher, durante esse período em que ela está no climatério, ela tem essas mudanças hormonais, né? E se a gente for pensar, não é só a mudança hormonal, né, doutora Maria Eduarda? A gente tem ali um momento em que a paciente passa por vários estresses, né? Você conta um pouquinho de como que é o perfil da paciente que costuma te procurar? Então, é bem comum a gente ter sintomas muito antes da menstruação falhar. Porque duas coisas as pessoas associam à menopausa, que é a menstruação falhando ou parar e os calorões. Mas a gente sabe que hoje existem mais de 103 sintomas relacionados a essa fase da menopausa. Então, tem mulheres que podem abrir o quadro com uma dor articular. No começo, quando a gente tem... O que acontece? Tem uma deficiência de hormônios, principalmente os produzidos pelo ovário, que é a progesterona e o estrogênio. E a progesterona, ela só é produzida quando tem ovulação. Então, se você não ovulou naquele ciclo, que é comum a mulher nessa fase ter ciclos sem ovulação, você não produz progesterona adequada. Então, um dos primeiros sintomas que a gente vê são sintomas de despertar à noite, acordar e não conseguir dormir. Às vezes, uma TPM intensa. Então, tem mulheres que nunca tiveram TPM. Aí, chega nessa fase da vida, começa a ter uma TPM muito forte. Que ela fala, às vezes, eu já não me reconheço, eu não sou eu mesma. Ou, já ouvi no consultório, nem eu estou me aguentando. Então, essas oscilações hormonais podem causar sintomas que estão relacionados com a saúde mental. É comum pessoas que já tiveram depressão, quando chega nessa fase de oscilação hormonal, ter um novo episódio depressivo. Então, a gente tem que olhar muito atentamente, com muito carinho para essas mulheres, né? E os sintomas são vários, pele seca, cabelo mais seco, às vezes falta de lubrificação nas partes íntimas. Tem gente que abre, como eu falei, com dor articular. Tem gente que vai sentir aumento da gordura abdominal. E daí vem as alterações do metabolismo, né? Porque o estrogênio está diretamente ligado com isso, com o nosso metabolismo. Então, aumenta a resistência insulínica. Aí começa a fazer aquela barriguinha que você faz dieta, faz exercício que antes funcionava. E ela não some. Então, tudo isso pode estar relacionado com essas alterações hormonais. Sim. Mas uma coisa que é muito importante a gente enfatizar é que podem existir as alterações hormonais, podem existir as carências nutricionais, os déficits de vitaminas, que podem trazer sintomas parecidos com esses da transição da menopausa, mas também a gente sabe que a mulher hoje é diferente. A mulher hoje ela tem uma carga horária diferente, né? Às vezes ela teve filhos mais tarde, às vezes tem vários... Então, a jornada é diferente. Sim. É uma mulher moderna, né? É a mulher do século XXI, É a né? mulher do século XXI que trabalha, tem filhos pequenos ou adolescentes, às vezes tem que cuidar de pais que são idosos, né? Tem a sobrecarga do trabalho e ainda assume, muitas vezes, a casa no comando do lar, né? Então, é uma mulher que ela está sobrecarregada e que ela ali na menopausa, no período do climatério, vai sentir de uma forma diferente o impacto dessa flutuação hormonal, não é isso? É isso mesmo. E às vezes ela acha assim, poxa, eu não estou produzindo como antes. Mas às vezes ela está produzindo muito ainda, né? Mas ela precisa desse suporte. E é nisso que eu entendo que entra todas as partes do tratamento, né? E a medicina do estilo de vida, o estilo de vida ele é a base de qualquer tratamento que a gente for fazer. A gente tem que imaginar uma pirâmide. Então, a base vai ser o estilo de vida, depois vem a reposição hormonal e, por último, a suplementação. E é isso que eu gostaria que você contribuísse para a gente, né? Explicasse como que funciona, né? Eu sei que tem pilares, você podia contar para a gente quais são esses pilares? Sim. A medicina do estilo de vida ela pode ajudar muito nessa fase de transição da mulher. Essa medicina ela é baseada em 6 pilares,
né? O pilar da alimentação, o pilar do movimento, o pilar do sono, o pilar do manejo do estresse, o pilar das conexões sociais, né? E o pilar do controle de tóxicos, né? Então, que não são isolados, eles se intercomunicam, né? Assim como a vida da gente não é isolada. Então, assim, dentro de todos esses pilares, na construção disso, é que a gente tem a qualidade da nossa vida. E aí, a medicina do estilo de vida, que tem essa intenção de promover a mudança no paciente, de ser a ferramenta que gera a mudança, ela vem aqui para algumas pacientes para ajudar na questão do estresse, para outras pacientes para ajudar na construção de todos os pilares, né? É bem comum a gente ver as pessoas precisando dessa readequação, de construir, às vezes, da base, né? E muitas vezes com a necessidade de alguém que oriente, que guie, porque não é uma fase fácil, né? E todo apoio que vem com compreensão, né? E norteando, muitas vezes ajuda, né? Isso mesmo, né? Então, vamos falar um por um, como que afeta essa fase da vida, né? Tá bem. Vamos começar pela alimentação, pode ser? ser? Uhum. Então, a gente vai começar pelo pilar da alimentação. Como a doutora Maria Eduarda colocou, essa é uma fase em que a mulher tem um aumento da gordura abdominal, né? E a gente sabe, né, hoje muito bem, que a gordura abdominal ela é uma produtora de substâncias pró-inflamatórias que vão gerar esse caos metabólico no nosso organismo, né? E aí, assim, a medicina do estilo de vida, ela preconiza a alimentação, a dieta plant-based. A dieta plant-based, só para deixar claro, ela não é necessariamente a dieta vegetariana. A dieta vegetariana faz parte das dietas, do rol das dietas plant-based. Mas a gente tem dietas que são muito flexíveis, muito fáceis de empregar na nossa realidade de hoje, que é, por exemplo, a dieta mediterrânea, né? Então, a dieta mediterrânea, não sei, você quer que eu explane um pouquinho aqui? Acho interessante. A mediterrânea eu acho muito bom você falar, porque ela é muito aplicada para mulheres que têm patologias que dependem dos hormônios, do estrogênio principalmente. Então, mulheres com mioma, mulheres com endometriose, elas se beneficiam muito desse padrão alimentar mediterrâneo. Sim. Então, seria legal você contar um pouquinho para a gente. A dieta mediterrânea ela tem essa característica anti-inflamatória, por isso que ela ajuda em todas essas questões e por isso que ela vai ajudar aqui na mulher no período perimenopausa. A dieta mediterrânea ela é muito rica em fibras, né? Ela é rica em vegetais, então a gente vai ter muitas verduras, muitas frutas, muitos legumes. A gente tem cereais integrais, grãos integrais, né? As leguminosas, que é a família dos feijões. A gente tem gorduras que são gorduras boas, como o azeite de oliva, as gorduras que vêm das castanhas, né? Tem proteína animal também, mas a gente dá preferência para as carnes brancas, com peixe, de preferência peixes que sejam ricos em ômega 3, que é outra gordura também muito boa para o nosso organismo. E ela faz com que a gente evite, torne muito raro o consumo dos alimentos que a gente sabe que são pró-inflamatórios, como os ultraprocessados, né? Então, é uma dieta que ela traz benefícios para a saúde em geral, mas para a paciente, nesse período em especial, ela é extremamente benéfica, ela é muito aplicada e ela é muito fácil de ser instituída, ela é adaptável à realidade, né? Uhum. Não é comer salmão todo dia, né? Não é comer salmão, ela não é cara, porque o nosso arroz e feijão, né, pensando que a gente pode colocar ali um arroz integral e um feijão, a gente já está começando a construir ela, né? E a gente mora num país onde a gente tem muita verdura, muita fruta e a gente tem diversidade ao longo do ano. É isso mesmo, né? Eu gosto muito de orientar para as minhas pacientes sobre a alimentação, a importância das proteínas também, né? E eu queria aproveitar esse espaço para isso. Então, a mulher que chega nessa fase 40 a mais, ela tem uma tendência de perder músculos, né? Então, a ingesta de proteína, ela é fundamental, e principalmente ela ser feita nas 3 refeições, né? De preferência no café da manhã, no almoço e na janta. E quando a gente fala de proteínas,
Não é só pensar na carne, né, doutora Carla? Sim, sim, as leguminosas são fontes ricas de proteínas, né? Alguns cereais também são ricos em proteínas, por exemplo, a aveia. A aveia é Aveia, riquíssima em proteína, né? o Então, ovinho, oi? o ovinho que a gente O gosta, ovo é rico em muito proteína, né? rico, né? E também tem proteínas que vêm de outras fontes que às vezes a gente nem pensa, né? Como, por exemplo, os cogumelos, né? Sim, Os cogumelos são fontes boas de de proteína, proteína. né? Então, assim, a gente tem várias fontes proteicas muito boas e que é possível montar uma dieta muito saudável, né? Respeitando a estrutura da dieta mediterrânea. E a gente pode começar, como a gente tinha até falado sobre isso uma vez, né? A gente começar primeiro adicionando coisas boas e depois a gente vai retirando. É Então, verdade. por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, vamos descascar mais e desembalar menos. Então, tudo que a gente vê no mercado que tem mais de 3 ou 4, 5 ingredientes, provavelmente é ultraprocessado, né? Aquilo não vai ser saudável. Sim, eu acho que o grande segredo para você identificar um ultraprocessado é quando você vai ler ali nos ingredientes e tem coisa que você não sabe o que é, né? É um nome estranho. É um nome estranho, né? Ali já Já mostra que não tá sabe que legal, aquilo né? não vai fazer bem para a E aquilo que saúde. dura eternamente, né? Porque tem produtos que você tem ali uma validade gigantesca. Não é possível, né? É, Que aquilo seja saudável para a gente. E, assim, essa questão da introdução aos poucos, de fato, é muito importante. Então, a adição antes da subtração, eu acho que é fundamental, né? Porque trazer aquilo que é saudável e ir fazendo uma mudança aos poucos, mas de forma consistente e contínua, né? É bem importante. Quando o paciente percebe, ele fez a mudança completa. a constância é um segredo grande, né? Sim, Muito legal. E daí, quando a gente pensa na alimentação como base, já vem um outro pilar que eu gosto muito de falar, né? Que é o exercício, a atividade física. Como que a medicina do estilo de vida vê isso? o exercício é um pilar fantástico, né? Que vai trabalhar desde a saúde nossa osteoarticular, muscular, cardiovascular. Ela vai trabalhar o nosso metabolismo, né? E também vai trabalhar a nossa saúde mental, né? Então, Sim, é um pilar quase completo, dá para dizer, né? um remédio Tá? universal, É um alguns remédio chamam, né? universal, exatamente. E a medicina do estilo de vida, ela preconiza que a gente tenha aí o cuidado de ter pelo menos 2 a 3 vezes por semana uma atividade resistida, que é aquela atividade de força, sabe? A musculação, né? Para a preservação do nosso osso, para preservação do nosso músculo, para junto preservar a nossa articulação, porque se a gente não tiver a musculatura adequada, a nossa articulação vai embora, né? Para preservar a nossa força, porque não adianta a gente ter músculo em volume e não ter força, né? Isso já está comprovado. Então, a musculação é fundamental. Junto com a musculação vem a atividade cardio, né? Aquela atividade que acelera o nosso coração, né? E essa atividade cardio recomendada é entre 150 minutos a 300 minutos semana, tá? E aí entra o quê? Ela tem que acelerar o nosso coração e ela tem que ser intenso o suficiente para a gente não conseguir conversar com quem está do lado da gente, tá? Não é uma Porque senão não vale. caminhadinha. Não é um passeio, tá? Não é o passeio com o cachorro também, tá? Não Certo? vale? Não vale. Até vale. Qualquer movimento vale. É melhor do que nada. Mas não tem o intuito de cumprir com essa meta, né? Junto com isso, a gente tem que ter aí um trabalho de flexibilidade e de equilíbrio, né? Sim, Afinal de contas, assim, isso ajuda muito a controlar a dor, sim. né? Melhora a nossa disposição, não é? E faz com que a gente tenha um menor risco também, né? De acabar sofrendo acidentes, não é verdade? É isso mesmo. Em termos de exercício, eu sempre falo para as minhas pacientes: passou dos 40 anos, musculação não é luxo, não é um hobby, ela é uma obrigatoriedade. Na verdade, ela deve ser começada antes. A gente vai construindo um banco de músculos, porque a falta do hormônio ela já faz naturalmente você perder musculatura. Qual que é o grande problema? Algo muito comum da falta do hormônio é a mulher desenvolver osteoporose.
Isso quando ela chega lá nos 70, 80 anos, o osso dela tá bem frágil. Mas o problema não é ela ter o osso frágil. O problema é ela cair e quebrar. Que muitas vezes ela só vai fazer diagnóstico nesse momento, né? Exatamente, quando ela quebra. E qual que é o problema disso? Uma em cada 3 mulheres por aí, quando caem e quebram o quadril, morre nos próximos 2 anos. Então, é uma mortalidade consideravelmente alta, né? Então, a musculação, ela vai dar para essa mulher a função e a força para ela poder ter autonomia para andar. Então, já viu aquela senhorinha que anda devagar? Quando a mulher anda devagar, ela fica mais tempo num pé só. Aquele passinho devagar. Quando você fica mais tempo num pé só, você tem menos equilíbrio. Então, isso aumenta a tua chance de cair. Então, se a gente pensa em longevidade, se a gente pensa em saúde, lá nos 70 anos, a gente precisa ter músculo. Então, isso para a mulher é fundamental. E por outra questão também, que é a questão da resistência insulínica, né? Então, quanto mais músculo você tem, mais gasto calórico você tem. E você diminui, ele ajuda a diminuir essa resistência e melhorar a sensibilidade. Então, é algo que não tem como você, mulher, 40 a mais, abrir mão da musculação. Não adianta fazer só beach tênis, não adianta viver de pilates. A musculação é fundamental, né? Bem interessante isso mesmo. E daí, no próximo pilar, pelo que eu estou acompanhando, então a mulher começou a comer melhor, começou a se exercitar, mas vem uma questão fundamental para a gente poder construir músculos, que é dormir. Sem dúvida. O pilar do sono, né? Um pilar muito comprometido na mulher na perimenopausa, no climatério, né? Por todos aqueles motivos que a doutora Maria Eduarda já colocou aqui, né? E também porque essa mulher com a sobrecarga, muitas vezes ela não consegue fazer a transição daquele estresse do dia a dia para o momento de relaxamento na cama ali e dormir, né? Então, assim, o que a gente percebe? Aí não é só a questão hormonal, né? É a questão da sobrecarga diária. Essa mulher, ela chega, muitas vezes, a hora que ela chega do trabalho, ela ainda tem a casa e os filhos pela frente, tá? No que ela termina casa e filhos, às vezes ela ainda vai para o celular ou para o computador para terminar um trabalho que estava pendente, né? E quando ela resolve que ela vai relaxar, que ela ganhou um tempo dela, o que é o mais comum? É ela pegar o celular, uma tacinha de vinho, sentar e falar, opa, agora é o meu momento. E aí a gente está numa armadilha, né? Porque o celular, a gente sabe muito bem que ele acaba atrapalhando, né? Ele é um emissor de luz azul que atrapalha o nosso sono, É um né? estimulante, É né? um estimulante, ele atrapalha completamente o nosso O ciclo sono. do sono, tá? Ele traz informações ali que muitas vezes são fatores que mantêm o estresse, né? Então, às vezes a mulher ela vai para o celular, ela encontra lá uma notícia que não é boa, recebe um WhatsApp, né, de um comunicado da empresa ou do trabalho, né, ou de alguém da família, né, que acabou utilizando aquele horário inapropriadamente ou que ficou na pendência do dia muitas vezes, né? E junto com isso ela pega a tacinha de vinho, não, vou relaxar, vou tomar vinho, que daí eu durmo melhor. Quando na verdade o vinho ele não relaxa, ele ceda nosso sistema nervoso central. Quando ele ceda nosso sistema nervoso central, a gente pode até dormir, mas o nosso sono não aprofunda. Não é Né? reparador, Ele não né? faz o reparo necessário para que no dia seguinte a gente esteja recuperado, ativo, né? Então, eu acho que a medicina do estilo de vida aqui, ela traz desde o básico, né? Que é fazer essa transição de forma mais leve, a mulher precisa entender que ela precisa ter um momento que é dela, e que não vai ser com a taça de vinho e nem com o celular, mas vai ser um momento de autocuidado, que aí cada um individualiza, mas com redução de intensidade luminosa, né? Com um banho morno, certo? Para aquelas que gostam, uma boa leitura, né? Que é uma forma de relaxamento. Algumas gostam de beber um chazinho, certo? Eu gosto bastante. Outras gostam de acender uma velinha com um perfuminho, tá? Mas alguma coisa que traga um bem-estar, que desacelere o organismo e que permita a entrada do sono com mais tranquilidade, com mais facilidade, né? É verdade que tem aquelas que já fazem tudo isso e não dormem direito, tá? É um fato, né? E aí a gente tem que ver o quê?
se a gente não tem outras coisas que estão atrapalhando, né? Como, por exemplo, a apneia do sono. Né? Se a mulher, nessa fase, ela faz uma troca ali de musculatura por gordura e muitas vezes ela tem um ganho de peso, ela pode começar com a apneia do sono. Né? Então, aquela mulher que ronca, por exemplo, tá? Roncar não é normal, não é natural. Então, se ronca, precisa procurar um médico para ver o que está acontecendo. Né? Até porque isso aumenta o risco cardiovascular, a gente tem que tomar cuidado, certo? E tem aquelas que vão precisar de uma investigação mais ampliada aí da medicina do sono mesmo, né? E muitas vezes partir para uma terapia comportamental do sono, da insônia, né? Que é o padrão ouro de tratamento, tá? É isso mesmo, muito bom. Eu gosto sempre de orientar para as minhas pacientes, sair das telas, né? Isso que você falou. O chazinho à noite ajuda, a gente pode escolher ervas específicas também. No outro dia, se expor ao sol logo de manhã, para ir regulando Sim, o ciclo circadiano. sim. Amanhecer com a luz, né? Isso mesmo. Amanhecer com a E luz. sempre lembrando que despertar no meio da noite, se você sempre teve um sono reparador e você passou a despertar no meio da noite, isso pode ser um sinal de oscilação hormonal e isso tem tratamento, né? Além da gente fazer, eu tenho pacientes que faz tudo da higiene do sono certinho, certinho, certinho. E elas, poxa, eu não durmo, não durmo, não durmo. É claro, a gente pode entrar com a medicina do sono junto também. Tem gente que vai precisar de remédio por um tempo, mas às vezes a reposição hormonal já ajuda nesse sintoma, né? Sim. O que é muito legal. Mas ela só vai funcionar se a gente tiver essa base bem alinhada. A gente estiver fazendo o básico, que não é básico, bem feito, né? Sim. É muito importante. E você falou ali da pessoa ficar no celular e às vezes ter contato com pessoas, né? E a gente sabe que para essa fase da vida da mulher, muitas vezes ela lida com situações emocionais que são conflitantes ou difíceis, né? E você comentou que tem um pilar que fala sobre isso também, né? Sobre ansiedade. Na verdade, assim, tem um pilar que eu acho que ele entrou nessa nossa conversa aí, que é o manejo do estresse, né? E que daí também vai entrar nessa questão da ansiedade e da depressão, que quando não aparecem nessa fase, elas porque já existia antes e elas foram intensificadas, na verdade, né? Esses dois sintomas foram intensificados. Então, a paciente que acaba percebendo que aumentou a sua ansiedade ou apareceu ansiedade, né? Ela precisa muito da medicina do estilo de vida, tá? Hoje a gente considera, tá, que para depressão leve e para ansiedade, o tratamento de primeira linha é o pilar do movimento, né? É a atividade física, tá? Isso recomendado pelas principais sociedades médicas relacionadas a esse tratamento do mundo, né? Tá? Junto com isso, a gente sabe que o apoio, né, das pessoas que verdadeiramente nos cuidam, tá, é fundamental. E isso a gente chama de conexão social saudável, que é o outro pilar também, né? Então, assim, a gente ter do lado da gente pessoas que nos compreendem sem nos julgar, que nos auxiliam naquilo que a gente precisa, que nos apoiam nas nossas decisões, né? Então, por exemplo, eu vou cuidar da minha alimentação agora, tá? O bom amigo é aquele que vai comer com você. Comer não é? certo. Comer certo contigo, entendeu? E não vai fazer uma sacanagem de te levar ali uma caixinha de bombom de presente, né? Por isso Tá? que eles falam muito sobre com quem você anda, né? Você tem pessoas que não têm bons hábitos e você anda com aquela pessoa, se ela é gordinha, você vai engordar. Se ela não faz exercício, você não vai. E se o contrário também funciona, né? A Sem gente ter dúvida. boas conexões que nos ajudam a nos levar onde a gente quer chegar, né? Sim, que estão ali para nos apoiar, né? E não para nos boicotar. E essas pessoas, né, que fazem parte da nossa conexão social saudável, certo? Elas também são fundamentais para a gente espairecer, porque assim todo mundo merece ter um momento para si, né? Sim. Todo mundo merece ter um momento para aproveitar a vida. E esse momento de ficar junto com os amigos é um momento divino, né? É aquele momento que vai trazer a gente de volta para aquela felicidade,
entendeu? Felicidade de viver, a felicidade autêntica, né? Tá? De você estar se relacionando com pessoas que você gosta e que gostam de você. De você se sentir importante e cuidado, mas sentir que você também se importa e cuida, né? E é isso que faz com que a nossa vida tenha sentido. É isso que você falou. Até eu lembro da nossa conversa, né? Porque às vezes a gente pega os pacientes, chega tão cansado, exausto, que às vezes estão sem motivações, né? E daí você falou um pouquinho sobre Ikigai. Você queria contar pra gente um pouquinho? Então, o Ikigai ele vai um pouquinho além disso, né? Mas trazendo aí a questão de uma vida de sentido, né? Uma vida com sentido, que é o que o Ikigai traz, ele traz essa questão, né? De a gente ter não só a gente tem que ter o trabalho que a gente gosta, a gente tem que dele tirar o nosso sustento, tá? E a gente tem que fazer coisas que fazem sentido para a gente, que fazem com que a gente se sinta pleno, às vezes numa imersão, né, que faz com que a gente desperte uma felicidade que não é alegria, é felicidade de fato, né? Então o Ikigai vai um pouco além, tá? Mas os amigos, as nossas redes de apoio, elas fazem parte do Ikigai, entendeu? O trabalho bem feito, ele faz parte do Ikigai. O cuidado que a gente tem com os outros e o cuidado que os outros têm com a gente também faz parte do Ikigai, né? A gente encontrar um sentido na vida faz parte do Ikigai, né? E tudo isso compõe a medicina do estilo de vida, tá? E tudo isso um paciente que está numa fase de transição para a menopausa precisa. Precisa. E eu gosto muito de falar sobre isso com as pacientes, né? Porque às vezes a menopausa é aquele momento em que tudo vai virar de cabeça para baixo, mas vai te dar a oportunidade de você parar. Parar e olhar para si com mais carinho, de buscar um atendimento, buscar um tratamento, de reorganizar sua vida e falar: não, eu conduzi dessa maneira até agora, mas agora é a fase que eu preciso olhar para mim. Então, talvez, qual que é um sonho que eu tinha que eu não fiz ainda, que eu não realizei? Porque a vida passa assim, né? Então, é um momento também da gente refletir, pode ser uma nova fase, né? É o fim, eu tenho um professor que fala assim, que a menopausa é o fim da vida reprodutiva e não produtiva. Então, ela é uma nova fase para a mulher olhar para si com mais carinho, para olhar para os planos que ela tinha, para talvez encontrar isso de novo. O que te impulsiona, o que você gosta de fazer, muitas vezes aquilo se perdeu, né? Então, é uma nova fase. Gostei muito desse primeiro episódio, passou muito rápido. Passou mesmo. Eu acho que eu aprendi muito com você, doutora Carla, em todos esses aspectos da medicina do estilo de vida. Realmente, a medicina do estilo de vida, ele é a base de qualquer tratamento. Então, para a mulher na menopausa, tudo são coisas aliadas que vão ajudar a gente ir lá e fazer a reposição hormonal. Vai ser só um detalhe que vai, assim, fechar com chave de ouro, né? Mas se ela estiver fazendo essa parte certinho, a gente vai ter muito mais sucesso. Gostei muito, aprendi muito. E se você quiser deixar, né, alguma mensagem que você gostaria de fixar algum conceito para eles. Sim. Dessa parte. Assim, talvez trazer assim, além da medicina do estilo de vida ser aí embasada nesses 6 pilares que são fundamentais não só para a vida, não só para o climatério, mas para a vida, tá? Mas é no climatério que essa construção dos pilares encontra a oportunidade de florescer, né? Sim. Tá? Porque é aqui onde a mulher encontra a maior necessidade dela de fazer mudança, certo? Então, olhar para si e reconstruir a partir daquelas dificuldades que está tendo é fundamental. É isso mesmo, muito bom. A gente está muito feliz de concluir esse primeiro episódio, dúvida. Né? Foi muito bom. Foi muito bom. No próximo, a gente vai falar sobre o tratamento hormonal e não hormonal dessa fase do climatério. Muito importante também. A gente espera vocês lá, viu? Até mais. Isso. Cortou, foi?